bem-vindos a mais um episódio do OdontoCast, o podcast onde a gente conversa sobre atualidades da odontologia, assuntos bastante necessários e importantes e uma troca de experiência, né? Meu nome é Lorena Keise, sou acadêmica de odontologia e hoje eu vim aqui trazendo três assuntos muito interessantes, três especialidades. A odontologia para pacientes com necessidades especiais, a odontologia hospitalar e o serviço público, né? A atuação do cirurgião dentista no serviço público. As minhas amigas estão aqui para falar um pouco mais disso. A Tarsila vai falar um pouco sobre odontologia hospitalar e a Thalia sobre serviço público. Sejam bem-vindas, meninas. Olá, boa tarde. Vou falar um pouco sobre a especialidade em serviço público. Meu nome é Thalia e eu vou dar falar mais brevemente sobre o assunto em relação tanto hospitalar, fazendo essa junção dessas duas especialidades. Bom, boa tarde, meu nome é Tarsila, né? Estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre a odontologia hospitalar, que tem ganho espaço, né? Qual foi reconhecida, e a gente foi reconhecida agora em 2024, né? Como uma especialidade, está bem recente, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, para dar início a esse bate-papo, eu vou iniciar falando um pouco sobre a UPNE, né? É uma área extremamente importante, de extrema relevância, onde a gente atua cuidando de pacientes que possuem algum tipo de limitações físicas, psicológicas, até mesmo sistêmicas. E é uma área muito bonita, onde a gente trata de pacientes de forma individualizada, né? A gente, na nossa experiência com essa disciplina na faculdade, percebeu, assim, uma grande dificuldade de os profissionais que estão atuando atualmente, mas que se formaram há muito tempo, né? Ter um pouco de contato com esses pacientes e ter a bagagem para cuidar desses pacientes, não só porque talvez eles não tivessem interesse, mas também por conta de ter esse contato, né, na faculdade que nós tivemos e que foi extremamente relevante, né? Eu gostaria que vocês dessem uma opinião sobre isso. Vocês acham que é necessário que essa disciplina seja implementada não só de forma teórica, mas também a prática em si, dentro da clínica odontológica, para que a gente não só leve nossas experiências para quando a gente se formar, mas também poder atender esses pacientes, não dizer não, e não posso te atender, eu não tenho essa bagagem mesmo para... Isso, essa vivência. Se uma virada de chave. É como se tu segue, por exemplo, a graduação toda tu segue uma linha, tu segue um padrão. Quando chega na matéria de PNE, é como se fosse essa virada de chave, esse reconhecimento e essa conexão com o próximo, aquele que saber também, principalmente é saber os limites, tanto do paciente e você, até onde pode chegar naquele tratamento, chegar no tratamento de uma reabilitação num paciente que teve aquele medo, que tinha uma ansiedade extrema, ou porque realmente fecharam as portas, meio que deixaram de atender, de receber essa questão mesmo de saúde, né? Poder proporcionar isso aos nossos pacientes. Assim, a vivência que a gente teve foi maravilhosa, né? Porque como nós estamos falando de pacientes especiais, né? Neurodivergente, né? Nós estamos falando de um autista, nós estamos falando de um hipertenso, um diabético. Sim. E muitas vezes eles chegam numa clínica. E eu vivi isso, né, com um paciente na nossa clínica de UPNE, que um paciente ele foi para uma extração. Olha, a gente vê que é um procedimento bem simples, né, uma extração, né, não era uma cirurgia complexa, né, então ele disse assim que ele foi numa UBS, né, e lá não puderam realizar a extração dele, porque a pressão dele estava bem alta, e eles não tiveram aquele manejo como lidar com aquele paciente. Porque ele é um paciente, assim, que ele tem a síndrome do jaleco branco, né? Ele chega no hospital, mas então já altera, a pressão dele já começa a alterar. Então, o nosso manejo é totalmente diferente na nossa clínica do PNE. O manejo é individualizado. Né? Então, esse paciente, a gente teve que, primeiramente, né, vamos dizer assim, meio que condicionar. Criar um vínculo, né? Chegou ali no consultório. Era pediátrico? Não, era um adulto, já de 65 anos. Né? É assim mesmo, é o medo, independente da idade, existe o medo, né? Então, a gente teve que condicionar aquele paciente para a gente ver que não é só criança.
Porque quando você fala assim, você vê na sua cabeça somente uma criança. Não, mas até adulto. Eles têm também que ser, por isso que a gente diz que é um tratamento, a nossa conduta ela tem que ser individualizada, né? Porque eu tratei com eles dessa forma, que sempre vai ser aquela mesma, não é uma receita de bolo. Sim, então, a gente na graduação que faz essa virada de chave que aquele padrão que a gente seguia, não, eu vou atender assim, assado. No PNE não tem vamos dizer assim, um padrão de atendimento. Cada atendimento de cada pessoa é diferente, de manejo diferente, forma de falar. É muito individualizada. E essa interação também com a família, né? Uma coisa que a gente sempre frisa, né? A conversa com os pais, com os responsáveis. E entender, eu acho que tem uma frase que marcou muito a época que eu estava fazendo o PNE, que foi uma frase que a professora falou que se eu não fizer esse tratamento, quem vai fazer? Né? Então, a gente precisa ter essa consciência. Se a gente está ali se propondo para fazer isso, talvez um profissional não vá fazer o que eu estou fazendo. Então, é necessário essa conversa, entender que esse paciente, apesar de pode estar né, em um tipo de técnica de contenção, mas que aquilo ali não está machucando ele, aquilo ali está sendo para o bem dele. Né? E um dos desafios que a gente pode encontrar como estudantes é essa comunicação, né? Esse vínculo que precisa ser criado, a abordagem que a gente precisa fazer, o manejo, cada pessoa individualizada, cada ser humano, né, tem suas limitações. Imagine um paciente que se enquadra nesses aspectos especiais. A gente precisa saber lidar com esses pacientes, né? E uma coisa interessante que se fala pouco, mas é que esses pacientes, eles são tratados não só por nós, futuros cirurgiões dentistas, mas também por muitos profissionais da saúde, muitas vezes fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, né? Psiquiatras. Para a família. Porque a família, querendo ou não, ela é prejudicada em questão de receber esse não, ou, meu Deus, o que eu vou fazer? A carga do dia a dia, né? Muito complicada. Uma equipe multidisciplinar. Isso, esse trabalho, esse conjunto multidisciplinar é extremamente relevante, principalmente para pacientes que cortam. Principalmente para pacientes que apresentam algum problema sistêmico, né? Esse contato com o médico. Então, existe um grupo multidisciplinar trabalhando. Sim. Lorena, eu queria fazer uma pergunta aqui. Qual foi a tua dificuldade enfrentada nessa matéria? Qual foi o teu... Meu Deus, eu preciso um estalo, eu tenho que fazer. Eu tive um paciente que eu atendi que ele tinha paralisia cerebral. Foi um paciente que, assim, fisicamente para mim foi um pouco desgastante, mas que no fundo, no meu coração e na minha experiência foi extremamente satisfatório, porque apesar de ter sido muito difícil fazer, era uma simples raspagem, né? Mas para um paciente que tem paralisia cerebral é totalmente diferente, né? A gente atendeu ele na cadeira dele, de rodas, a gente teve que ter a ajuda dos pais, ele ficava muito agitado. Esses pacientes, eles têm uma dificuldade a mais, né? Então, para mim, essa experiência foi marcante. E o atendimento deles é assim, é onde der. É no mocho, na cadeira odontológica ali, ou é no chão. Né? Então, assim, não tem aquele padrão, né? O que nós estamos acostumados nas nossas clínicas integradas, né? Então, assim, como a Lorena falou, eu tive uma experiência agora, na sexta-feira, de atender um paciente, né, TEA, né, com transtorno do espectro autista severo, né, nível severo. E, como ela falou, é gratificante você ver o resultado. Você vê como o paciente ele chega para ti, sabe? É assim, algo assim que teus olhos assim, brilham, né? Que você vê aquele resultado. Poxa, você vê que você está contribuindo de alguma forma para a saúde, para a vida daquele paciente. Né? Então, você vê que você também influencia de alguma forma, está ajudando, porque a gente sabe que a nossa saúde, ela começa pela boca. Né? Então, a gente vê a necessidade ali da gente intervir e fazer algo por aquele paciente que chega até nós. Sim. E essa especialidade tem trazido bastante atualidade, gente. A gente já pode estar fazendo futuramente
uma residência, capacitações dentro da área, é uma área que está sendo bastante reconhecida, até mesmo porque a gente está vendo uma recorrência maior desses pacientes, né? A gente tem muito paciente. Isso! Antigamente antigamente não tinha isso. Era porque não tinha pessoas específicas para diagnosticar, entendeu? Então, esse meio está tendo bastante visibilidade. Por quê? Porque a gente tem como diagnosticar, tem como tratar, tem como fazer esse tratamento mais humanizado. E também eu acho que é fundamental na matéria usar materiais, tipo assim, objetos que possam conter, por exemplo, essa visão de conter, meu Deus, eu vou conter meu filho, mas não é por mal dela, é por mal da pessoa, da paciente em si, e sim para estabilizar e conseguir realizar o tratamento daquele paciente. Sim, e aí alguns pacientes a gente não consegue, né, Tarsila, fazer esse atendimento em ambiente ambulatorial, porque fica impossível de tratar aquele paciente. Bom, então aí que entra o ambiente hospitalar, porque muitas vezes, apesar de nós termos as técnicas de manejo, né, só que muitas vezes esse paciente ele precisa ser atendido no ambiente hospitalar. Né? Então é aí que entra, né, como nós falamos nisso, que nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Né? Esses pacientes eles não tem só o cirurgião dentista, tem um fono, tem um fisioterapeuta, né? Então a gente tem casos de paciente que uma frenectomia, né? O paciente foi fazer uma frenectomia, ele pode fazer no nosso consultório, só que tem paciente que é preciso uma sedação, né? Que ele já é mais agitado, então já são outros métodos que nós temos que usar. Então é aí que entra a importância, né, dessa especialização, algo tão bonito que foi agora. Nós entramos nesse meio e nos familiarizamos, gostamos quando nós começamos o nosso primeiro período, lembra? Sim. Quando nós falamos, né, apresentamos um trabalho sobre a odontologia hospitalar, foi quando a gente entrou mesmo essa paixão, esse desejo, porque a gente vê a forma como a gente tem de contribuir com esses pacientes, porque aqueles pacientes, a gente fala de pacientes que estão em UTI, pacientes paliativos, então você vai ajudar numa melhora esse paciente. E às vezes a gente não tem a noção, né, que, por exemplo, um paciente que fica na UTI meses, ele fica sem receber nenhum tipo de higienização bucal. Porque ele está ali, a última coisa que ele vai pensar não, tem que escovar meus dentes, tem que fazer uma raspadinha. Ele não vai pensar nisso, porque muitas vezes aquele paciente já está debilitado, né, fisicamente. Agora imagine o psicológico dele como está. Então aí que entra o cirurgião dentista, que vai diagnosticar, vai ver como está, se tem algum foco de infecção que vai atrapalhar o tratamento desse paciente. Então a importância do cirurgião dentista em um hospital, ele é de suma importância. Porque ali ele não vai só tratar, mas ele vai prevenir doenças infecciosas, né? Isso. A gente pode falar, mais ocorrências também, tem a candidíase, tem a glucosite depois de um tratamento de radioterapia. Oncológico, né? Então, sendo que é uma área muito linda, né? Porque além de, como vocês falaram, atender esses pacientes que estão meio que fora da margem de tratamento, que não tem tanto, como a Tarsila falou, esse pensamento no cuidado. E principalmente trazer o conforto daqueles pacientes que estão na UTI. Que sabemos que pacientes que estão na UTI, eles não têm receber visita, não têm um cuidado assim, familiar, porque eles estão meio que acamados. Hoje, geralmente, as pessoas só estão meio que sobrevivendo por aparelho. Então, a odontologia, para trazer esse conforto, essa saúde bucal, em questão de tudo, porque a saúde bucal não é só a cabeça para cima, ele interfere em tudo. Então, tudo que tiver com foco infeccioso, ele vai interferir no tratamento e na melhora desse paciente. Vai ser mais tempo de internação, né? Então, quando a gente já vê um diagnóstico antecipado, a gente já começa a ver algo ali já estranho naquele paciente e vem intervir. Tem como reabilitar de cara. E ele passa mais tempo, menos tempo internado, menos tempo ali de reabilitação que ele vai passar naquele local, naquele hospital. Né? Então, é importante isso. Porque eles estão ali, eles estão mais suscetíveis a infecções. Sendo que tá uma área super nova, como se fosse... Eu já ia perguntar isso, ainda bem que tu citou, porque até então a gente sabia que era só uma capacitação, né? Uma capacitação. Agora é reconhecida como especialidade. Em 25 de janeiro, né, de 2024. Processo. Foi o primeiro curso, ou foi uma reabilitação, e depois seguiu? Sim, primeiro era como se fosse uma capacitação, né?
E agora não, agora realmente ele foi reconhecido como especialidade. Sim, que agora está incluído na grade curricular que a gente infelizmente não participamos. Estamos tendo na grade já. Então os pessoas que estão vindo vão estar bem servidos em questão de material. Bem atualizados, né? Muito atualizado. E a Thalia, né, vai falar um pouco sobre o serviço público, o que destoa um pouco do que a gente está falando entre partes, né, um ambiente totalmente diferente, hospital, ambulatorial, e agora que vai falar sobre UBSs, né, como é que funciona? O serviço público em si, ele meio que vai juntar essas duas áreas. O que essas duas áreas querem? Ela quer a satisfação do paciente e levar em si o tratamento para aquelas pessoas que não são atendidas. Basicamente, a especialidade de serviço público é para aqueles cirurgiões dentistas que querem sair da nossa caixinha, que, por exemplo, o cirurgião dentista, quando se forma, eu vou construir o meu consultório e vou atender. Então, ela segue um padrão. Dentro da especialidade, meio que você vai atuar fora do consultório, vai levar atendimento àqueles que mais precisam. Tanto em questão de locomoção, a questão epidemiológica, de dirigir, tanto a questão UBS, porque o serviço público ele vai trabalhar tanto em questão de famílias, núcleos familiares, no SPA, na coordenação. Então, ele vai trabalhar também nas escolas, vai trazer essa parte mais epidemiológica, essa parte mais epidemiológica é para trazer tanto recurso para o município, saber a necessidade para aquele município que está precisando e levar o atendimento àqueles que mais precisam. Por exemplo, o nosso setor amazônico, no estado amazônico, ele tem vamos dizer assim, uma limitação, uma dificuldade em questão de levar esse atendimento, porque sabemos que o Amazonas ele é coberto em si de rios e de fluviais, e sabemos que para chegar aí é muito mais difícil. Então, o serviço público ele vai levar esse serviço àqueles que mais precisam, entendeu? Eu acho que um dos desafios, na verdade, do serviço público, de levar saúde para pessoas que necessitam, né, e que não têm condições financeiras para arcar com esses custos, é justamente essa, chegar até esses pacientes, essa limitação que a gente tem, até mesmo dos recursos, né, que são dados, porque a gente sabe que nós temos hoje o CEL, né, que é muito atual. Ele é super importante porque ele vai entrar com vocês, que seria a especialidade em si, ele meio que são um local que vai ser específico para determinado tratamento daquele paciente, sendo que ele vai estar mais incluído nos municípios de grande porte, então vai ter um CEL. Aí os interiores... Mas essa é a questão, os interiores, como fica? Aí entraria o serviço público, porque está muito recente agora, que fala que em serviço público, menos de 20%, 20 mil habitantes, ele tem que ter uma especialidade ou um cirurgião dentista de cada especialidade na UBS, na atenção básica primária, entendeu? Apesar de, porque no município grande, vamos dizer aqui em Manaus tem um CEL, é um local específico para tratamentos tipo de especialidades em si. Sim. Então, geralmente a UBS, que seria os postinhos, passam o encaminhamento e vão direto para o CEL. Esses locais onde os municípios de pequeno porte já não tem esse CEL, aí entraria esse aí, entendeu? Aí fica naquela básica de fazer extração, raspagem e no máximo uma restauração. E a necessidade do paciente fica incompleta, né? Isso. Infelizmente. E outra, está muito recente a questão de, acho que você já sabia que a gente tem o maior programa do mundo em questão de saúde bucal, que seria o Brasil Sorridente. Esse Brasil Sorridente, ele meio que foi criado em 2004, foi em 2004 que foi meio que colocado como se fosse só uma reforma. Então, ele levou totalmente a saúde bucal do Brasil em si, mas tinha a deficiência de que se caso algum governo saísse
ou entrasse, poderia ou alterar, ou modificar, ou realmente acabar. Em 2023, essa reforma já foi meio que colocada como se fosse, nem que uma lei, mas sim um programa fixo dentro do SUS. Sem a possibilidade de ser retirado, né? Sem ter essa possibilidade, esse medo também de ser retirado. Em 2023, ele meio que foi decretado como esse programa do SUS dentro dele, entendeu? Tanto levar a questão do atendimento igualitário, humanizado. E o que isso aí tem a ver com a questão de benefício para o paciente? Ele vai garantir maior estabilidade, ele vai levar mais a questão de financeiro para o programa, então ele vai ter maior cobertura, principalmente no Amazonas, pelo fato de não ter uma alta cobertura por causa dos encontros dos rios, esse acesso ao tratamento em si. Então, esse que foi meio concretizado, esse programa, e foi meio que tanto para a melhora do atendimento de todos os cantos, entendeu? Para levar esse recurso melhor, entendeu? Muito bom, né? Eu acho que é uma coisa que pelo fato de, vamos dizer assim, a água floretada do nosso atende mais os municípios e os capitais em si, né? Isso é um estudo também epidemiológico, Sim. né? A questão da água floretada. A gente sabe que nos interiores, a gente não tem isso 100%. É outra realidade. É como eu falei. E ajuda muito na prevenção da cárie, né? Sim, é como eu falei, é um mundo de... igualzinho como fala a professora, né? Tem que tu explode a tua mente porque saindo do padrão, saindo da normalidade. Tentando levar esse atendimento para pessoas que mais precisam. Eu acho que essas três especialidades, eles trabalham em conjunto. Sim. Apesar de não serem os holofotes da odontologia, né? Sim. Mas são muito relevantes. Sim. E as curiosidades sobre a área, Thalia? A curiosidade, foi isso que eu falei, que foi um governo que foi implementado. Uma das curiosidades, que ela é um pouquinho, meio que nem retraída, mas sim longe do holofote, como você falou. Por quê? Porque a maioria do pessoal não entendeu, vamos dizer assim, ninguém entendia o que é a questão de o que eles vão fazer, o que ele vai ser executado, qual é a diferença da especialização e para quem está saindo da graduação. O que vai direcionar, onde eu vou trabalhar, tudo isso, entendeu? Como eu falei, eles vão trabalhar com estudos epidemiológicos, vai trabalhar tanto em postinho de saúde, vai trabalhar em núcleos familiar, na promoção, isso, na promoção de saúde bucal. Qual seria essa promoção de saúde? Que tem dias que a gente trabalha em si na UBS, mas a gente tem uma execução, uma qualidade de fazer esse fora desse consultório. Como? Seria atendimento àqueles domiciliar também, pode ser também nas escolas, fazendo aquela escovação supervisionada, porque sabemos que quando a pessoa já tem a lesão de cárie, não foi meio que uma responsabilidade, principalmente das crianças, foi uma responsabilidade dos pais, entendeu? Então, trazer essa promoção de saúde, informações, porque às vezes a gente comete o erro, não é porque a gente quer, é porque não sabemos o que a gente está errando. Então, levar essa promoção de saúde, essa educação de escovação, ela é fundamental. Então, eu vou trabalhar tanto nas escolas como nos núcleos familiares. Isso, para mim, foi uma girada. É muito importante. Entendeu? Eu lembro quando eu era criança, na escola que eu estudava no meu primeiro ano, na primeira série, né? Deixa eu dizer. Primeira série, e tinha essa equipe que ia para lá, né? E eles nos levava, tinha assim, umas pias assim, grande. E eles colocavam a pastazinha na nossa escova e a gente fazia isso. Então, eles faziam aquele monitoramento, né? Aquele monte de criança. Então, eu lembro, isso para mim, quando chegava esse dia, né, de fazer... Era uma alegria. Era diferente, né? Era uma coisa assim que e hoje... Eu já não vejo tanto assim, porque não vejo tanto falar sobre isso, mas é uma coisa que é muito importante, que você já começar a educação da criança desde da escola, a educação, né, da higiene dela, os cuidados, né? Então, às vezes, talvez, a única escovação que essa criança vai fazer que seja eficiente é ali naquele local. Também, né? Mas por causa, como eu falei, porque os pais não têm esse conhecimento, Mas quando a Thalia falou sobre do interior, essa promoção é bastante importante. Porque muitas vezes, quando você vai, entendeu? Eu lembro do nosso professor, quando ele deu essa aula sobre... Professor Sim.
Ele falou sobre isso, que quando ele começava a atender, quando ia lá, o barco, né, para lá, a equipe ia, e eles começavam a atender, vinha a primeira criança, aí depois ele via que aquelas crianças, tudo era a mesma família. E o índice de cárie naquela criança, todos eram iguais. Né? Aí depois ele chegava e perguntava. Né? Sim, foi lá com a mãe, perguntou, aí a mãe disse, olha, na minha casa é uma escova para todos os meus filhos. Então, muitas vezes precisa essa educação, esse ensino, e também a gente, não só a promoção, mas promover também algo para eles. Né? Então, talvez, a escola ela tem um papel fundamental também nisso aí. Fundamental. Né? Então, a gente vê que, como tu fala, de saúde pública também é muito importante, porque você vai levar isso aí para os E querendo ou não, é lindo como fala nos revés, mas existe uma dificuldade. Querendo ou não, existe uma dificuldade, existe sabe o que é um cálcio sem poder fazer mais coisas por causa do governo, entendeu? Às vezes o governo, tipo assim, tu quer dar muita coisa, tu quer proporcionar mais atendimento, proporcionar mais educação, proporcionar mais não tem como. Tudo, mas tu é paralisada. Isso é tanta questão da área, porque, querendo ou não, a gente trabalha com programas de saúde de governo, entendeu? Sim. Então, vai muito... Como o acesso é muito difícil, então, querendo ou não, precisa de recurso, precisa de mais... vamos dizer assim, sabe aquele... Atenção. Né? Porque, afinal, todos têm o direito à saúde bucal também, né? Sim. Todos têm direito. Não faz parte da nossa Constituição. Com certeza. Com certeza. Que conversa rica, né, meninas? E eu acho que, como profissionais futuramente, né, futuros profissionais, na verdade, o que a gente conversou aqui é sobre buscar uma odontologia mais acessível, uma odontologia mais humanizada, mais consciente. E eu acho que a nossa frase de hoje é justamente isso, né? Não só olhar para a estética do paciente, para o que ele pode nos ofertar, mas sim o que a gente pode trazer para ele, a saúde que a gente pode devolver para ele. E fiquem com mais esse episódio do Odontocast. Muito obrigada!